tá? Na verdade, você veja que a letra não encaixa na melodia. Minhas músicas são todas assim. Como elas são feitas para memorização, então nem sempre a música é um espetáculo muito legal, mas o importante é que você usa e acerta no dia da prova. Então, agências têm regime especial, seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos. Beleza? Essa você não erra mais no dia da prova. Bem, quero encerrar o primeiro bloco aqui do nosso programa, tratando de uma questão que eu considero uma questão muito complexa a respeito do assunto. Às vezes, o examinador da OAB está de bom humor, ele pergunta uma coisa fácil, pergunta tranquila e todo mundo acerta no dia da prova. Às vezes não. Às vezes o examinador está no veneno, faca no dente, sangue nos olhos, como eu costumo dizer. Ele está com aquilo que eu chamo, viu, Daniel, de coração peludo. O examinador está com o coração peludo. E se ele quiser complicar a sua vida, ele pode te perguntar isso. Que caiu? Exatamente, que caiu há 2 provas atrás do Exame Nacional. A pergunta era a seguinte: a lei que cria uma autarquia pode disciplinar também outro assunto? Quero dizer, além de instituir a autarquia, a lei pode disciplinar, junto com a instituição da autarquia, um outro tema? Sabe qual foi a resposta que veio no gabarito? A resposta foi não. Por que a resposta foi não? Você já sabe. Porque uma das primeiras características que nós estudamos aqui das autarquias é que elas são instituídas por lei específica. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. E a doutrina interpreta essa referência à lei específica como uma lei monotemática. O que é uma lei monotemática? Lei monotemática é aquela que trata de um assunto só. Foi isso que o Constituinte quis. O Constituinte quis que a lei de criação de uma autarquia não tratasse de nenhum outro assunto. Lei específica é isso. É uma lei monotemática, é uma lei que não pode tratar de 5 ou 6 temas diferentes, só da instituição da autarquia. É isso. Agora, você tem condição de responder a qualquer pergunta do exame de ordem a respeito do tema autarquia. Continue conosco. Continue, porque no segundo bloco nós analisaremos as perguntas feitas pelos alunos de todo o Brasil. Continue com a gente. Voltamos com o segundo bloco do programa. Pergunte ao professor. Tendo alguma dúvida, você sabe, você pode mandar um e-mail para provafinal@lfg.com.br que nós responderemos aqui ao vivo. Vamos à primeira pergunta, está lá na tela. Professor Mas, a OAB é uma autarquia? Essa pergunta é muito pertinente porque o exame de ordem tem muito interesse por saber a natureza jurídica da OAB. E aí? Será que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma autarquia? Pois é, a questão é controvertida. Tradicionalmente, a OAB era considerada uma autarquia do tipo corporativo. Autarquias corporativas são aquelas utilizadas para fiscalização de categorias profissionais, também chamadas de conselhos de classe. A doutrina brasileira sempre considerou que os conselhos de classe tinham natureza autárquica. Mas aí aconteceu um fato novo. Sobreveio uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da natureza jurídica da Ordem dos Advogados. E, na linha de alguns doutrinadores mais modernos, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi surpreendente. Para o Supremo Tribunal Federal, a OAB não tem natureza de autarquia. A OAB, costuma-se falar, perdeu o status autárquico segundo essa
decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros passaram a tratar da OAB como uma entidade sui generis. Uma entidade sui generis que não pertence ao Estado. Na realidade dos concursos públicos, essa questão tem importância. Mas no exame de ordem, a questão é absolutamente fundamental. Parabéns, hein? Parabéns para a nossa amiga que fez a pergunta, porque a pergunta é boa demais. Na sua prova, não esqueça, a OAB é uma entidade sui generis, sem natureza de autarquia. Vamos ver a segunda? Então, segunda pergunta, na tela. Professor Maza, as autarquias federais estão subordinadas a ministérios? Nossa, que pergunta boa. Essa pergunta também é muito importante para a prova. Bem, aproveito a oportunidade para comentar isso que eu não pude falar no primeiro bloco. Existe um decreto, mais precisamente um decreto-lei, que disciplina a organização pública federal. É o Decreto-Lei 200, do ano de 1967. No artigo 5º, logo no inciso 1 desse Decreto-Lei 200, há um conceito legislativo de autarquia. E nas provas em geral, e isso vale também para o exame de ordem, os conceitos previstos na legislação têm uma importância diferenciada, porque os examinadores gostam de perguntar o que está escrito na lei, porque é evidente, para qualquer operador do direito, o ponto de partida de um raciocínio tem que ser a disciplina legal. E o Decreto-Lei 200, no artigo 5º, inciso 2, afirma que autarquias são serviços autônomos, vinculados a ministérios. Serviços autônomos. Serviços autônomos. Guarde essa nomenclatura. Se na sua prova o examinador falar de serviços autônomos, não esqueça, são as autarquias. E depois de falar em serviços autônomos, o próprio artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei 200, fala que as autarquias são vinculadas a ministérios. Muita gente se confunde com essa referência a uma vinculação aos ministérios. Maza, essa vinculação, Maza, significa uma subordinação hierárquica? Será, Maza, que as autarquias estão hierarquicamente submetidas à administração direta? Não, claro que não. Por que não? Porque as autarquias são entidades autônomas. Aliás, se você quiser saber, o mesmo radical grego que deu origem à palavra portuguesa autarquia, também é a base para a palavra autonomia. Podemos dizer que os termos autarquia e autonomia são termos muito semelhantes, com a mesma origem, o mesmo radical, significados muito próximos. A essência de uma autarquia é essa autonomia. E o que é uma autonomia? Autonomia é uma capacidade de autogoverno. Significa dizer que ninguém pode se intrometer nos negócios, nos assuntos, nos temas peculiares a uma autarquia. É a autarquia que pode gerir os seus próprios assuntos. Bem, quando se fala em autonomia, a ideia forte é esse grau de liberdade. E esse grau de liberdade é incompatível com uma subordinação hierárquica. Então, olha, as autarquias não são subordinadas hierarquicamente aos ministérios. Mas, então, o que é essa vinculação mencionada no artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 200? Essa vinculação significa uma ligação. Todas as autarquias federais estão ligadas a ministérios. Na verdade, o que o ministério tem em relação à autarquia não é um controle hierárquico. O ministério tem um poder jurídico de influência mínima.
influência mínima apenas